Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente para a gente dar continuidade aos nossos vídeos e conforme prometido, nós vamos agora lançar o vídeo 2 relacionado à limpeza de feridas. Nesse vídeo, nós vamos dar ênfase maior às soluções que são utilizadas para a limpeza de feridas. Nós sabemos que a limpeza de uma ferida, por exemplo, 100% granulada, ela tem que ser suave, tem que ser delicada, nós não podemos danificar esse tecido neoformado. Então, a solução que nós vamos usar, ela tem que ter o mínimo de toxicidade possível para as células. E a técnica de limpeza também. Para quê? Para nós não causarmos, promovermos uma iatrogenia, lesionar esse tecido de granulação e repetir a fase inflamatória. Nós sabemos que é um consenso hoje na literatura que a solução fisiológica 0,9% em jato é uma solução ideal para a limpeza das feridas, porque ela tem um pH fisiológico mais próximo dos líquidos corpóreos, tá certo? O pH fica entre 4 e 7, é fácil acesso, baixo custo, eficiente e realmente eficaz no processo de limpeza de feridas. Porém, algumas pessoas podem ter sensibilidade aos sais da solução fisiológica, que pode gerar dor e desconforto. Então, o que a gente deve fazer? A gente pode recorrer a uma outra solução, que é o ring lactato. É uma solução também similar aos líquidos corpóreos, porém, nós temos um custo mais elevado e menor disponibilidade nos serviços de saúde para esse objetivo, para esse fim. E dentro disso ainda, pensando na solução fisiológica, será que existe uma temperatura ideal? E por quê? Nós sabemos que a temperatura ideal seria 37 graus, porque quando eu tenho um resfriamento da ferida com uma solução fisiológica fria ou gelada, eu vou fazer o quê? Eu vou impedir, vou paralisar esse processo de mitose. Nós sabemos que os fibroblastos são células importantíssimas que estão em alta multiplicação celular para produzir colágeno, tanto na fase de granulação quanto de epitelização. E se eu resfrio, essa ferida ela vai levar de 3 a 4 horas para retornar à temperatura ideal. Então, nós precisamos, de acordo com o parecer técnico 44 de 2010 do Corém de Minas Gerais, ter uma solução fisiológica aquecida. Porém, nós temos que ter alguns cuidados. Primeiramente, como é que eu vou aquecer? Eu tenho que buscar processos que mantenham a integridade física do frasco. Por quê? Nós sabemos que algumas formas de aquecimento, eles promovem uma vasodilatação da parede dessa solução. E isso aí vai favorecer contaminantes. E nós não podemos colocar o nosso paciente em risco. Então, a recomendação desse parecer do Corém é que possamos usar para aquecimento o calor seco, que é proveniente do micro-ondas, exclusivo para esse fim. Não pode ser micro-ondas compartilhado com outros objetivos. Ele tem que pertencer ao serviço de feridas, tá bom? E aí também nós sabemos que temos que pensar em qual a pressão desse jato. Qual o jato ideal para fazer a limpeza da ferida. Em 94, em Chicago, o Clinical Practice Guideline, ele liberou um consenso na época que se falava de 4 a 8 PSI, tá? Que seria a forma mais segura para se obter bons resultados. Esses valores de pressão, eles favoreceriam a remoção das bactérias que estão no leito dessa ferida, de uma forma mais eficaz. E nós também sabemos que nós temos valores considerados normais para limpeza com irrigação sob pressão que variam de 4 a 15 PSI. Então, se a pressão sob irrigação é muito baixa, inferior a 4, a limpeza não vai ser satisfatória. E se ela for acima de 15, nós teremos danos, traumas a esse leito da ferida, que vai favorecer a disseminação de bactérias, ok? E aí houve alguns estudos para poder chegar à comprovação dessa pressão. E nós tivemos um estudo comparativo, prospectivo transversal e experimental com abordagem quantitativa que nos mostrou que foi utilizado seringa de 20 ml com agulha 40 por 12 e seringas de 20 ml com agulha 25 por 8. O primeiro grupo, eles fizeram a limpeza da lesão com a técnica convencional, pinças e gases para remoção mecânica, certo? O segundo grupo, eles usaram a seringa de 20 ml com agulha 40 por 12. E o terceiro e último grupo, eles fizeram testes com uma seringa de 20 ml e agulha de 25 por 8. Nessas amostras, eles incluíram pacientes, foram 16,
maiores que 17 anos, com deficiências cirúrgicas, lesões flebopáticas, arteriais ou lesão por pressão, que estivessem na fase inflamatória. Essas feridas, elas estavam infectadas e eles coletaram suave antes e após as 3 técnicas de limpeza. Depois fizeram uma análise física da pressão de jato. E chegou ao seguinte resultado. A seringa de 20 ml com agulha 40 por 12, a pressão é de 9,5. Na seringa de 20 ml com agulha 25 por 8, a pressão seria de 12,5 PSI. Portanto, ambas dentro da faixa permitida para a limpeza da lesão. Então, tanto faz usar-se uma agulha 40 por 12 ou 25 por 8, nós vamos ter preservação do tecido e, ao mesmo tempo, limpeza mecânica da ferida. E aí, é isso que eu acabei de dizer, né, que esses resultados mostram que quando se utiliza uma agulha de calibre mais fino, 25 por 8, gerando uma pressão de 12,5 PSI, obtém-se redução de um maior número de colônias de bactérias em relação a outras técnicas aplicadas. Há descrição também de que a técnica de limpeza da ferida, utilizando o método de irrigação, a força hidráulica deve estar abaixo de 15 e que 8 PSI seria o valor ideal de pressão. Mas a gente sabe que tanto faz 25 por 8 ou 40 por 12, ela é suficiente para promover a limpeza do leito da ferida. E agora? Extremamente comum, prescrições, né, de limpeza de feridas com sabão. E aí? Será que nós podemos fazer? Negativo. Por quê? O uso do sabão pode afetar negativamente o tratamento da ferida, tanto pela presença do sal de sódio, como com a alteração do pH, que normalmente é muito longe do pH fisiológico. Ou seja, é prejudicial, vai agredir aos fibroblastos, ao tecido neoformado. E, além de tudo, um sabão, para ter efeito, ele precisa de ser aplicado força mecânica, atrito. E aí, imagina um tecido 100% granulado e nós promovendo um processo de atrito nesse leito. O que vai acontecer? Vai sangrar, vai repetir fase inflamatória, retardar a cicatrização. Ou seja, sabão não se usa. E ainda existem alguns estudos, né, questionando o uso de antissépticos. As pesquisas demonstram que as soluções antissépticas são inibidas na presença de matéria orgânica e que elas também inibem o crescimento de fibroblastos, ou seja, são citotóxicas, não é uso rotineiro, não deve ser uso rotineiro antisséptico em feridas. Isso aí, né, o mais comum seria o PVPI tópico, ele é altamente prejudicial a essas células e a esse tecido neoformado. E aqui só para a gente mostrar, né, como que é o funcionamento do PVPI a 10%, ele tem uma liberação lenta de iodo, por conseguinte é menos eficaz que o iodo. Os antissépticos com ação, né, eles têm ação frente a gram positivo, mas a gram negativos, pseudomonas e vírus. O início da atividade após 3 minutos da sua aplicação. E ele tem um efeito residual de 3 horas, mais 2 razões aí para a gente não usar. Primeiro, eu tenho que esperar o início da atividade dele 3 minutos após a aplicação, e ele ainda vai ter um efeito residual de 3 horas. E outra, é inativado em presença de matéria orgânica. O que é uma ferida? O que mais tem ali? Matéria orgânica no leito. Então, ele atua também como agente tóxico para o fibroblasto. Ou seja, não deve ser usado em tratamento de lesões. Aí também, falando da questão dos iodófilos, né, Oliveira e Santos, em 2007, eles realizaram uma revisão de literatura com 14 ensaios clínicos que envolviam o uso de iodófilos na limpeza de feridas crônicas. Os estudos com pacientes portadores de feridas cirúrgicas infectadas e úlceras por pressão foram desfavoráveis ao uso de iodófilo. Mais uma vez, isso já há algum tempo, mostrando que não pode ser usado antisséptico para limpeza de feridas. E aí agora a gente tem umas soluções mais modernas, que na verdade no Brasil há pouco tempo, né, que está no mercado, mas já se usa há muito tempo, que é o PHMB, que é a solução à base de polexanida a 0,1%. Isso é um tipo de antisséptico utilizado para descontaminar o leito da úlcera, da ferida, e assim penetrar no biofilme bacteriano. Então, ele é uma substância surfactante que tem ação no biofilme, porém,
ele não é citotóxico. Por quê? Sua ação está baseada na distribuição de cargas sobre a molécula de polihexamida, ou seja, não traz toxicidade para o leito da ferida, tá certo? E que solução é essa? Essa polihexamida biguanida é uma substância que exerce ação conservadora, garantindo a estabilidade da solução por 8 semanas após a abertura do recipiente. E o propilbetaína é o surfactante catiônico. É ele que garante o princípio de interação eletromagnética entre as cargas, que vai propiciar a remoção de detritos, dissolvendo o componente lipídico que está presente nesse biofilme. Então, ele vai romper o biofilme, tá certo? Essa solução é capaz de promover rompimento da estrutura do biofilme, removendo-o do leito das lesões. É atóxica, hipoalergênica, não desencadeia irritações ou queimaduras de contato e não é absorvida pelo organismo. Ou seja, é uma solução ideal para se utilizar em limpeza de feridas. São as soluções surfactantes. E aí nós temos, né, no mercado algumas marcas, aí tem 2 exemplos, que não, né, essas soluções não vão alterar o tecido de granulação e, principalmente, não é inativada na presença de matéria orgânica. Então, nós temos aí da WalkMed e da B-Braun, que é mais largamente utilizada no serviço. E aqui, somente para mostrar, nós temos à esquerda do vídeo uma limpeza de feridas com solução fisiológica e à direita do vídeo com o Prontosan, que seria né, que seria essa solução surfactante que tem essa capacidade de romper o biofilme. Então, a gente observa que reduz o tempo de cicatrização. Por quê? Pela efetividade e pela retirada do biofilme. Então, essas soluções, quais são as indicações delas? São indicadas para irrigação de feridas criticamente colonizadas ou mesmo infectadas por alguns agentes microbianos. Nós devemos lavar diretamente sobre a lesão e mergulhar a gaze e manter o contato com o ferimento por até 15 minutos. 10 a 15 minutos já seria o suficiente. E nós temos também a apresentação em forma de gel, que vai ficar em contato direto com o leito da ferida. Pois é, diante disso a gente vai refletir. Essa solução surfactante tem ação desbridante? Não. Ela vai favorecer simplesmente a ruptura do biofilme. Ela não é feita para tirar detritos. É óbvio que se eu deixo uma solução, uma gaze, por exemplo, embebida com essa solução, vai ser aquele processo de deslizamento úmido a seco. À medida que vai secando, quando eu retirar, vai sair debris. Então, ela não tem ação diretamente de desbridamento, mas uma ação importantíssima na ruptura de biofilme e isso, consequentemente, vai acelerar o processo de cicatrização, tá? Ela substitui o uso de coberturas à base de prata? Não, também não. Você vai fazer a limpeza, essa ferida está criticamente colonizada, tem biofilme e eu vou avaliar clinicamente a necessidade ou não da prata. Se eu julgar clinicamente que é necessário, eu vou usar uma cobertura à base de prata. E quando que eu vou usar? Feridas crônicas que eu tenho suspeita de ter formação de biofilme. É uma solução mais cara. Eu não vou usar rotineiramente para limpar todas as feridas, eu tenho que ter esse julgamento clínico, mas é um importante aliado nesse processo de cicatrização. E aqui nós temos algumas técnicas, só para lembrar, cuidados durante a limpeza de feridas, né, que eu vou realizar o curativo em local que proporcione uma boa luminosidade, que preserve a intimidade do paciente, vou fazer uso de EPIs de acordo com o risco, não vou realizar curativos trajando bermudas, saias, sandálias, isso nós já sabemos, né, grandemente como devemos agir. A distância do jato, mais ou menos 20 centímetros, para ter uma efetividade. Cuidados com a pele peri-lesão, é extremamente importante, isso aí por si gera um vídeo específico para discutir isso. Não secar o leito da ferida, eu vou secar somente a pele ao redor da ferida, o leito eu deixo úmido, vou desprezar a solução fisiológica no final do dia, ou em determinados serviços, como o meu, nós utilizamos a solução fisiológica de 100 ml para cada paciente, que isso daí diminui a necessidade de se manter um frasco de solução fisiológica durante um período maior. Encaminhar materiais para desinfecção e esterilização, conforme protocolo institucional, isso é óbvio. A questão do tanquinho, no nosso serviço não tem, mas se for utilizar, deve-se fazer a limpeza e a desinfecção do mesmo após o procedimento.
Se não houver contaminação da bacia, que é sugerida a utilização do plástico, né, do saco plástico, nós podemos utilizá-la para o próximo curativo, apenas trocando o saco plástico. Então, nós sabemos, né, diante desses dois vídeos, que a limpeza da ferida é extremamente importante. Nós não podemos negligenciar. Temos que nos preocupar com a técnica, com o que estamos fazendo, com o que pretendemos e o tipo de solução que nós vamos usar. E se agirmos dessa forma, nós vamos favorecer o processo de cicatrização. Então, é isso. E nos aguardem no próximo vídeo. O canal está aberto. Quem tiver sugestões de temas, é só deixar lá para nós. Um grande abraço para todos.